Declaro aberta essa sessão ordinária no dia 1º de setembro de 2025, às 19 horas. Saúdo, cumprimento os colegas vereadores, servidores dessa casa e todos que nos assistem através da página da Câmara no Facebook, com cordial boa noite. No expediente temos leitura da ata ordinária 30 de 2025, leitura das mensagens 147 e 148 de 2025 do Executivo, e na ordem do dia temos análise e votação dos projetos de lei 140, 144, 145 e 146 de 2025 do Executivo, e análise e votação das proposições 138, 140, 141 e 142 de 2025 do Legislativo. Peço à primeira secretária para fazer a leitura da ata ordinária. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata de número 30. Aos 25 dias do mês de agosto de 2025, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a sessão ordinária com a presença dos vereadores Adavilson Kittertin, PP, Angélica Belling Varros, PP, Cláudia André Tessmer, União, Comar Naisquitin, PP, Edgar Henke, PSDB, Ilvo Burroitz, União, Ingrid Noschrin Bonoff, PP, Jodelle Walsh-Lesner, PP e Rafael Enhert Rutz, União. Declarando abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, vereador Adavilson Kittertin, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 29 de 2025, leitura do ofício 171 de 2025 do Executivo, leitura do edital 7 de 2025 do Executivo. Logo após, o presidente anunciou a ordem do dia para a presente sessão. Análise e votação dos projetos de lei 142 e 143 do Executivo. Análise e votação da proposição 139 de 2025 do Legislativo. Dando início aos trabalhos, o presidente colocou em análise e votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 142, de 6 de agosto de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2025. O presidente pediu ao relator da CCJ, Edgar Henke, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, Ingrid Noschrin Bonoff, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 143, de 5 de agosto de 2025. Autoriza o município a conceder ajuda de custo para representantes da comunidade quilombola, Vila Progresso. O presidente pediu ao relator da CCJ, Edgar Henke, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, Ingrid Noschrin Bonoff, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação a seguinte proposição. Proposição 139 de 2025, vereador Cláudio André Tessmer, requer pedido de informação da proposição 9 de 2025, que tem por finalidade o estudo de viabilidade para a construção de uma ponte de concreto ou galeria na estrada 29 de abril, próximo ao entroncamento da estrada Pomeranos, entre as propriedades do senhor Gilberto Einert e senhor Elias Kunkep, sendo aprovada pela totalidade dos vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia e das votações, 100 vereadores inscritos a fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar, o presidente da Câmara declarou encerrada a presente sessão ordinária às 19 horas e 15 minutos. E para constar eu, secretária, lavro a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente. Coloco em discussão a ata ordinária. Vereador Edgar. Não, eu só para poder colaborar, eu acho que a gente tem alguns costumes aqui nessa casa que, ao longo dos anos, isso vai se tornando costume e vai ficando. Ali, quando cita o nome dos vereadores, eu acho que deveria constar na frente vereador Edgar, vereadora Ingrid, em vez de colocar o nome, né? Gabriel, até. Acho que fica melhor, até para trâmite legislativo aqui, que eu acho que fica mais adequado. Permanece ainda em discussão? Não havendo mais discussão, coloca então em votação. Aprovada então a ata ordinária 30 de 2025. Peço à segunda secretária, a vereadora Ingrid, para fazer a leitura da mensagem 147.
Boa noite. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Com satisfação em anexo a esta, lhes encaminho para apreciação nessa casa mais um importante projeto de lei. Trata o projeto de lei 147 de 2025, sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração e execução do orçamento municipal para o exercício de 2026. O projeto de lei, em seu bojo, traz as principais orientações que se fazem necessárias nos trâmites que se relacionam com a vida administrativa do município. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias, além de apresentar em anexo específico as metas e prioridades para o exercício de 2026, traz os anexos obrigatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Traz ainda informações quanto à política de pessoal do município, informações quanto à concessão de incentivos, informações que se relacionam com a questão tributária municipal, sobre a aceitação e execução das emendas parlamentares impositivas propostas pelos vereadores, entre outras mais. Importante lembrar que o município de Arroio do Padre se encontra em uma posição muito boa, especialmente sob o aspecto administrativo, orçamentário e financeiro. O município não possui dívidas, nem mesmo parcelas de financiamentos a pagar. Possui disponibilidade financeira suficiente para fazer frente às despesas até ao final do presente exercício, na expectativa de que se possa ser concluído com êxito, o que certamente será muito importante para o suporte de um novo ano em que novas conquistas serão disponibilizadas aos nossos munícipes. E nas condições expostas é que lhes encaminho a presente proposta legislativa, ciente da importância que ela representa, e assim também espero a sua aprovação. Atenciosamente, Juliano Robos Buchwitz, prefeito municipal. Peço ainda a primeira secretária para fazer a leitura da mensagem 148. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 148 de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. No uso da presente, lhes encaminho mais um projeto de lei. O projeto de lei 148 de 2025 tem como finalidade alterar a Lei Municipal número 1077, de 27 de agosto de 2010, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal e dá outras providências. Foi constatado que estão sendo encontradas dificuldades em os estagiários cumprirem a carga horária diária, devido aos seus horários de frequência na escola. Diante disso, considerando que a legislação municipal tem sido vista como insuficiente para atender a essa questão de horário e o respectivo valor da Bolsa Auxílio, decidiu-se pela elaboração da presente proposta legislativa, permitindo-se, assim, a redução da carga horária do estagiário na repartição pública e a consequente redução do valor da Bolsa Auxílio. A previsão legal proposta se faz necessária para resguardar as partes de qualquer irregularidade. Sendo assim, conto com o apoio desta Casa na aprovação de mais este projeto de lei, pedindo ainda que ao mesmo seja concedido tramitação em regime de urgência. Nada mais havendo, concluo aos. Atenciosamente, Arroio do Padre, 29 de agosto de 2025. Juliano Robos Buchwitz, prefeito municipal. Coloco em votação o regime de urgência. Portanto, aprovado, então, o regime do projeto 148. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu sei que não é talvez o momento apropriado e até o fato da gente não estar com um assessor jurídico aqui presente nesta casa. Já passou batido no plano plurianual e o nosso regimento interno, ele é claro, lá no artigo 164, 165, tanto o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a LOA,
ela tem que ter o parecer de admissibilidade da Comissão de Orçamento e Finanças, em primeiro lugar, depois de apresentado aqui. Para depois, posteriormente, ela dar continuidade. Fica por 2 sessões na mesa para receber emendas. E, posteriormente, ela vai para votação, vai para as comissões e depois vai para a votação. Nós temos 45 dias para fazer isso. A gente também tem que receber ela até o dia 31 de agosto e devolver ela até o dia 15 de outubro. E esse prazo ele é curto se seguirmos o nosso regimento interno. Mas eu acho que a gente tem que seguir o nosso regimento interno. Eu acho que nunca foi feito dessa maneira, mas nosso regimento interno está aqui para ser cumprido. Eu acho que a gente tem que tomar as atitudes aqui nessa casa de fazer com que as coisas estejam de acordo com o nosso regimento interno, que daqui a pouco, eu sei que não é o caso, mas daqui a pouco pode se tornar inconstitucional qualquer tipo de lei nessa casa se alguém entrar contra isso, se não foi feito da maneira correta do que diz a lei orgânica e o nosso regimento interno. Então, eu peço ali, se quiserem olhar ali, pode até suspender a sessão por um instante para olhar o artigo 164, 165 do nosso regimento interno, que ele prevê tudo isso. Era isso, senhor presidente. Só para responder, o vereador, há pouco estava conversando aqui com a vereadora Angélica, quando se restabelecer agora o jurídico da Câmara, acredito que segunda-feira que vem já vamos estar com a normalidade, a totalidade, e vamos encaminhar, né, essa documentação talvez para uma empresa ou para o IGAM para atualizar esse regimento, né, que já não é de 4 anos, já é de vários, né, e a gente adequar. Talvez algumas coisas vão ter que se modernizar, outras vão ter que se retirar e algumas até colocar, né. Então, acabei de conversar isso com a vereadora, já está se pensando nisso, mas temos que resolver primeiro um problema jurídico que a gente tem para a gente poder dar andamento nesse trâmite. Então, era o que tínhamos no expediente. Passamos, então, para a ordem do dia, análise e votação dos projetos de lei. Projeto de lei de número 140, de 28 de julho de 2025, altera o anexo 1 das atribuições do cargo de arquiteto urbanista da Lei Municipal número 961, de 30 de outubro de 2009. Peço ao relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 140/2025, referente ao projeto de lei número 140, de 29 de julho de 2025. A comissão reunida nesta data, com os seus membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço à relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 140 de 2025, referente ao projeto de lei número 140 de 29 de julho de 2025, órgão emissor Poder Executivo, data 1º de setembro de 2025. A comissão reunida nessa data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, então o projeto de lei encaminha para apreciação dessa respeitável Casa Legislativa o projeto de lei 140, que propõe alteração no anexo 1º da Lei Municipal 961, de 30 de outubro de 2009, o qual estabelece requisitos para provimento de cargos públicos no âmbito do município de Arroio do Padre. A presente proposta tem como finalidade incluir entre os requisitos para o cargo de arquiteto urbanista a exigência de carteira nacional de habilitação, CNH, categoria B, e permissão que o servidor possa conduzir veículo oficial no exercício de suas atribuições. Tal medida visa aprimorar a atuação administrativa, conferindo maior autonomia e agilidade ao profissional responsável por atividades externas, como vistorias técnicas para concessão de licença de construção, avaliação de imóveis para fins de cálculos do ITBI, imposto de transmissão e bens imóveis, análise de projetos de parcelamento de solo urbano. Então, com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação artigo por artigo.
Estado do Rio Grande do Sul, Município de Arroio do Padre, Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei número 140, de 29 de julho de 2025. Altera o anexo 1, atribuições do cargo de arquiteto e urbanista da Lei Municipal número 961, de 30 de outubro de 2009. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Portanto, o projeto de lei de número 140, de 29 de julho de 2026. 25. Projeto de lei de número 144, 14 de agosto de 2025, autoriza o município de Arroio do Padre, o Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público para o cargo de atendente de educação infantil. Peço ao relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer 144/2025, referente ao projeto de lei número 144, de 14 de agosto de 2025. A comissão reunida nesta data, com os seus membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço à relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 144 de 2025, referente ao projeto de lei número 144, de 14 de agosto de 2025. Órgão emissor, Poder Executivo. Data, 1º de setembro de 2025. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, então o projeto de lei 144 este projeto dispõe sobre a contratação emergencial e temporária de uma profissional para a função de atendente de educação infantil, com o objetivo de suprir a ausência da servidora a contratada Adriane Hatke, que se encontra legalmente afastada de suas funções em decorrência da licença maternidade. Com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, Município de Arroio do Padre, Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei número 144, de 14 de agosto de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade excepcional interesse público para o cargo de atendente de educação infantil. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Em votação. Aprovado. Artigo 9º. Em votação. Aprovado. Portanto, o projeto de lei de número 144. Projeto de lei de número 145, de 14 de agosto de 2025, altera a redação do artigo 2º de seus incisos e inclui o artigo 3º na Lei Municipal 1882, de 6 de setembro de 2017. Peço ao relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer 145/2025, referente ao projeto de lei 145, de 14 de agosto de 2025. Comissão reunida nesta data, com os membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço à relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 145 de 2025, referente ao projeto de lei número 145 de 14 de agosto de 2025. Órgão emissor, Poder Executivo. Data 1º de setembro de 2025. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, então, com o objetivo de aprimorar e otimizar as atividades desenvolvidas pela Cooperativa Agropecuária de Arroio do Padre, a COPAF, atendendo à solicitação formal da mesma, encaminho para apreciação projeto de lei de número 145 para
contextualizar, é importante destacar que Cessionaria enfrentou dificuldades na execução de atividades inicialmente previstas. Em decorrência disso, conforme previsto contratualmente, solicitou-se autorização para realizar benfeitorias no imóvel cedido, incluindo a modificação do seu know-how. Tal autorização concedida no ano de 2023, restando, contudo, devida à formalização legal da matéria. Com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação, artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 145, de 14 de agosto de 2025. Altera a redação do artigo 2º e de seus incisos e exclui o artigo 3º da Lei Municipal número 1882, de 6 de setembro de 2017. Artigo 1º. Em votação, aprovado. Artigo 2º. Em votação, aprovado. Artigo 3º. Em votação, aprovado. Artigo 4º. Em votação, aprovado. Artigo 5º. Em votação, aprovado, então, projeto de lei de número 145. Projeto de lei de número 146, de 14 de agosto de 2025, autoriza o município de Arroio do Padre a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2025. Peço o relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 146 de 2025, referente ao projeto de lei número 146, de 14 de agosto de 2025. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço a relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 146 de 2025, referente ao projeto de lei número 146 de 14 de agosto de 2025, órgão emissor, Poder Executivo, data 1º de setembro de 2025. A comissão reunida nessa data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, então encaminho para a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei de número 146, que tem por finalidade autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente. Tal medida visa assegurar suporte orçamentário e financeiro para a contratação da execução de pavimento tipo asfáltico na Avenida Estrada 25 de Julho, localizada no bairro Progresso. Os recursos financeiros necessários para a realização da obra serão provenientes em parte da União por meio de emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Afonso Ram, no valor de 396 mil reais. O município, por sua vez, propõe uma contrapartida de 564 mil reais, totalizando o investimento de 960 mil reais. Com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 146, de 14 de agosto de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2025. Artigo 1º. Em votação, aprovado. Artigo 2º. Em votação, aprovado. Artigo 3º. Em votação, aprovado. Artigo 4º. Em votação, aprovado. Portanto, projeto de lei de número 146. Eram esses os projetos de lei que tínhamos para o dia de hoje. Passamos, então, para a análise e votação das proposições. Proposição 138, vereador Rafael Enhard Rutz, requerimento da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Ementa requer estudo de viabilidade de instalação de 2 lâmpadas públicas situadas na Rua dos Ipês, uma em frente à residência do senhor Orli Bonoff e outra em frente à residência do senhor Clóvis Bonoff. Com a palavra, o vereador proponente. Boa noite, presidente, vereadora Davius. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assessora, o pessoal que nos assiste através da página do Facebook. Essa proposição
eu já fiz na semana retrasada, só que eu não consegui assinar ela. Tive visitando e conversando com o pessoal lá. Tem bastante moradores nessa rua e muitos deles usam o transporte coletivo, sendo que tem que sair cedo para trabalhar e às vezes voltando tarde, e aquela rua é muito escura. Fiz a proposição de 2 lâmpadas, sei que deveria ter feito 2 proposições, só que como se trata da mesma rua e são vizinhas, são propriedades vizinhas, e com a instalação dessas 2 lâmpadas ali, acho que ajudaria bastante o pessoal ali na segurança e também na mobilidade do pessoal. Seria isso, senhor presidente. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada então a proposição 138, vereador Rafael. Proposição 140, vereadora Angélica Belling Barros, requerimento da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, requer desentupimento do bueiro da estrada Colônia Oliveira, próxima à residência do senhor Ari Helling. Com a palavra, a vereadora proponente. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, a vereadora Davilson. Em nome dele, cumprimento os demais colegas vereadores, também vereadoras, o pessoal que nos assessora nesta casa e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Queria dizer que, então, esse pedido, e já com a liberdade do presidente de justificar em conjunto, na próxima proposição, que se trata do mesmo assunto. Então, eu fiz a pedido ali dos moradores, né, uma na Colônia Oliveira, próximo à residência ali do senhor Ari Helling, né, para evitar ali que danifique, né, a estrada, como aquele bueiro está entupido. E o outro é na estrada Alto do Progresso, próximo à propriedade ali, então, a lavoura do seu Ari, do seu Honório, evitando também que, como tem previsão de chuva, né, e tal, para que não desague na lavoura, então, ali estragando a propriedade deles, então. Muito obrigada. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada então a proposição 140 da vereadora Angélica. Proposição 141, também da vereadora Angélica, requerimento da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, ementa requer desentupimento do bueiro da estrada do Alto do Progresso, próximo à propriedade do senhor Ali Helling. Proposição já justificada pela vereadora. Permanece em discussão a mesma. Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 141, também da vereadora Angélica. Proposição 142, vereador Ilvo Bugwitz, requerimento da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, requer colocação de um bueiro perto da residência de Gilmar Krieger, na estrada Santa Silvana 2. Com a palavra, o vereador proponente. Boa noite. Boa noite ao nosso presidente Ada Wilson, nosso presidente da Câmara e demais vereadores e vereadoras. Isso foi um pedido do morador Gilmar Krieger, por causa é que ele tem um bueiro na entrada dele e aquele sempre entope. E aí ele quer que a água atravesse antes da entrada dele, até ele ir prestar aqueles canos que estão na entrada dele, que não precisava mais os canos, ele só atravessar a água para o outro lado. Era isso aí. Permanece ainda em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação. Vereador Edgar? Não, eu só para colaborar com o vereador Ilvo, eu concordo com a proposição, aquela água desce desde aqui de cima, né? E deságua lá e aí tranca o bueiro dele lá. Então, só para colaborar, né? Ela vem muito longe, essa água, vem aqui de cima, adiante do Stork aqui, e aí sempre transborda ali, na verdade, acaba passando por cima da estrada também. Então, tem que fazer um corte antes com o bueiro ali para que aquela água não vá toda para lá. É isso. É isso, até chega no pátio dele, que quando entope, aí vai lado esquerdo a água e desce direto para a sangue ali. É bem coisa simples, serviço simples. Permanece ainda em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 142, vereador Ilvo Bugwitz. Era o que tínhamos na ordem do dia. Temos vereador inscrito para fazer o uso da palavra. Na ordem, convido o vereador Colmar Naitsquitim.
Primeiramente, boa noite, o presidente, e também mais os colegas vereadores e vereadoras, e também os que nos assistem pela via Facebook, e os que assessoram nessa casa. Hoje eu estou subindo, acho que praticamente é a primeira vez na tribuna, e primeiro eu quero também agradecer a equipe ali de futebol ali da Municipal, que ontem foram chegar na final e foram vice-campeão. Então, a gente também tem que dar os parabéns a eles. E também, já que nós estamos falando de futebol, né? E aí eu fui questionado muito esta semana, assim, no jogo de quinta à noite aqui no nosso ginásio. Foi um péssimo atendimento que nós tivemos ali, deu um acidente ali, né? E por volta das 10h30, acho que o vereador Rafael também esteve lá e acho que também viu, né? E o Cláudio, o Edgar, estavam todos lá. E umas 11 horas mais ou menos até alguém me ligou. Se nós não tinha outro atendimento nesse posto para fazer o atendimento de ambulância. Daí eu questionei, porque eu não tive no jogo, a gente nunca pode falar o que a gente não vê, né? Então, foi na sala do Rafael, perguntei para ele também, e realmente o atendimento foi péssimo. Diz que, acho que até o vereador Edgar também ligou para a ambulância, e levaram 20 minutos quase para chegar lá. Aí eu não posso dizer se é ou não é, porque eu não vi. Mas a ambulância esteve na frente do ginásio, e alguém me mandou um vídeo, o atendimento do motorista, disse que foi muito, muito, muito péssimo. E aí mais a enfermeira que foi junto, disse que foi inacreditável. Levaram questão de 15 minutos para atender um deitado lá dentro, gritando de dor, e ninguém estava fazendo nada. Os relatos que eu fiquei sabendo também diz que teve próximos ali que tiveram que ajudar no atendimento. Com certeza, se eu tivesse lá, eu também tinha ajudado a atender, com certeza, se fosse assim, né? Mas aí o própria pessoa ontem me falou, disse que o secretário também teve junto ali, só botou a mão na cabeça e não realmente assim não tinha feito nada. Eu acho que, em primeiro lugar, o secretário tinha que ter pegado e tinha que ter chegado ali e ter abrido as redes, ligar para a ambulância e ele mesmo resolver, né? Eu acho que é meio péssimo isso aí. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque os vereadores que estiveram lá, alguém também me questionou que teve 4, 5 vereadores lá também, ninguém entrou dentro da quadra para ajudar. E aí eu também não posso dizer se é verdade ou não. Aí eu até perguntei para o vereador Rafael, quando eles foram falar, acho que até pediram para o Rafael, não vai lá ajudar, e o Rafael disse, não, mas já está pronto lá, né? E aí não tem o que fazer, né? Mas eu acho que, nesse caso, quinta de noite, se nós tiver futebol ali, eu acho que provavelmente tinha que ter uma ambulância ali, em frente do ginásio, esperando, né? Imagina a dor desse guri. Isso não é fácil, mas fazer o quê, né? Com certeza, nas próximas partidas, se Deus quiser, o prefeito se organiza também, bota uma ambulância na frente do ginásio e qualquer coisa que acontecer, acho que tem que ser resolvido na hora, não demorar 30 minutos, né? Era isso aí, presidente. Temos mais vereador inscrito para fazer uso da palavra. Convido o vereador Edgar. Quero cumprimentar aqui o presidente desta casa, a vereadora Davilson, demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que trabalha aqui nesta casa, também pessoal do Facebook que assiste de casa. Dizer, senhor presidente, eu acho que não é nada contra que muitas vezes a gente se manifesta em relação ao nosso regimento interno, por algumas vezes, mas eu acho que por algum tempo, ao longo dos anos,
se tornou a prática do... Sempre foi assim, o costume é assim e assim ficou. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente já comentou alguma coisa, já debateu lá, algumas coisas que precisam ser revistas no nosso regimento interno, né? Agora, novamente, a questão das 3 leis orçamentárias anuais, o plano plurianual é só no primeiro ano do mandato, mas as demais, a LDO e a LOA, né? Então, elas têm que ter um trâmite especial aqui nessa casa. O tempo de fazer emendas, tem todo um trâmite. E isso, eu não me lembro disso alguma vez ter sido, não é de agora, senhor presidente. Isso vem ao longo dos anos e isso nunca foi cumprido. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Senão a gente não precisa ter lei, não precisa ter lei orgânica, não precisa ter regimento interno, se ele não é para ser cumprido. Então, louvo a atitude, sim, de já encaminhar, né, daqui a pouco, a mesa diretora ter feito isso e agradeço desde já da gente poder atualizar e reorganizar. Eu acho que também a lei orgânica do município ela precisa ser revista e o nosso regimento interno também. Assim como tem várias outras coisas que elas precisam ser atualizadas e muitas vezes fica no esquecimento. Então não é para atrapalhar, não. É para que as coisas realmente funcionem e funcionem da maneira como a gente gosta, né? Da maneira organizada, como sempre tem. Eu acredito que tem que ser assim. As coisas dentro da Câmara tomaram uma proporção não muito boa esse ano. A gente, ao longo desse ano, já passou por muitas coisas aqui nessa casa, né? Várias situações, né? Então, eu acho que está na hora de tomar alguma atitude para que a coisa realmente ande, porque do jeito que está, a gente vai virar chacota na rua de não tomar nenhuma atitude. Então, eu acho que é louvável, né, quando se toma atitudes. Às vezes pode doer, são pessoas que têm amizade com a gente, coisa, mas quando realmente não consegue cumprir com aquilo que determina o seu, né, o que é necessário fazer, a gente tem que tomar algumas atitudes. E é louvável quando se toma essas atitudes para que a gente possa andar aqui nesta casa, vereador Cláudio. E isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma Câmara de Vereadores. Isso aqui a gente lida com leis, a gente libera recurso, a gente é responsável por isso. Isso aqui não é uma casa de brinquedo que a gente vem aqui às vezes 15 minutos, né? E às vezes falta fulano, falta parecer, falta ofício encaminhado para o executivo, de não fazer, a comissão faz lá, mas depois não é feito. E o Gabriel muitas vezes já recorreu a mim lá para ajudar ele. E eu tenho ajudado ele também a fazer, às vezes nem atribuição nossa não era, né? Então, a gente tenta ajudar também da melhor maneira possível e também vai ser assim. Eu acho que tomando essas atitudes já será de grande valia para que a gente possa fazer andar aqui dentro dos trâmites do que a lei diz. O vereador Colmar se manifestou aqui e eu só quero colaborar, vereador Colmar. E eu consegui uma ligação às 22h54 foi passado 10h30, então, 22h54, pela segunda vez, e alguém já tinha ligado. Tentei uma vez, estava ocupado, e quando eu consegui, me atenderam em seguida, não posso dizer isso, né? Atenderam logo, já estavam avisados, né? E realmente não levou 20 minutos, né? Como talvez falaram, levou talvez 10, 12 minutos, o vereador Rafael estava comentando, não levou tanto tempo. Claro, a maneira da condução, né? Dali, coisa a gente... Também, eu acho que tem que ser mais rápido, né? A coisa quando tem alguém urgente, a equipe tem que ser rápida. E a gente vê isso em todas as ambulâncias e todos os... Né? É correr com a maca, é rapidinho ali, botar para cima e ir embora, né? Então, às vezes tem um obstáculo, como ali tinha rede, coisa, mas deu para entrar, o pessoal ajudou, né, a liberar ali o portão, tinha carro na frente e coisa, o pessoal tirou os carros da frente para a ambulância poder encostar. Então, talvez
uma maneira, talvez, de atendimento, e por isso que eu concordo com o vereador Comar, eu acho que é sugestão, até para o secretário, de ver uma maneira de colocar uma segunda ambulância, que a gente também não depende só do futebol. Não dá para deixar uma ambulância lá e deixar o posto desprovido. Então, eu acho que se às quintas à noite, como o campeonato está se desenrolando, chegando lá quase no final, como é uma atividade promovida pelo município, daqui a pouco dá para ter um plantão lá, uma ambulância e um enfermeiro, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil. Os motoristas têm que viajar no outro dia, a gente sabe disso. Mas muitas vezes se consegue fazer isso. Se deixar, se pagar uma hora extra, nem que for o caso, para alguém lá para ficar ali, né? Se não acontecer nada, graças a Deus, quando não acontece, mas se acontece, que nem nesse caso, está ali, né? A gente também, quando promoveu o campeonato anos anteriores, deixava só na final, porque tinha uma expectativa de público toda muito grande e tudo, mas eu acho que cabe pensar isso aí, de poder deixar lá já uma ambulância, né? Que todas as quintas-feiras envolve um grande número de pessoas. Então, eu acho justo isso aí de ter, né? Então, a gente presencia essas coisas. E quanto ao fato do vereador entrar em quadro ou não, eu estava lá, até ajudei a manobrar a ambulância, abrir o portão e tudo. Quando entrar lá, a gente não é médico, não é enfermeiro, então, às vezes, mexer numa pessoa deitada, quebrada, é difícil, né? O vereador está lá, mas ele também não pode fazer nada, né, vereador Rafael? Daqui a pouco tu acaba piorando o que já está ruim. Então, deixa ali, né? E aquela pessoa que vem lá para imobilizar, para carregar, tem que ser responsável, né? E muitas vezes isso não acontece, que eu acho que, pelo que eu vi, não aconteceu isso. As outras pessoas tiveram que carregar o rapaz lá em cima da tábua e depois da maca. Sim, senhora vereadora. Desculpa, vereador Edgar, só para ajudar a complementar, como sendo profissional da área da saúde também, não estive no jogo, né? Mas, como o senhor disse, só voltando um pouquinho ao início ali, que ligaste 22h54, não estou aqui para defender também nenhum lado nem outro, né? Mas só para trazer como foi trazido à tona aqui, ainda foi a pessoa, a vítima, ainda foi próxima, né? Que vem ser cunhado do meu irmão, então a gente, né? 22h54, conseguiste ligação, e já tinham ligado. A ambulância passou nas câmeras, olhei nas câmeras, né? 23h17. Então, deu um total de 23 minutos do atendimento e o deslocamento já passando na minha residência, né? Então, só para a gente também contextualizar um pouco. E bem lembrado que o Edgar disse ali que, né, a função de manusear, de levantar, né, hoje a gente tem no município, né, um serviço, protocolo, né? Um protocolo, e a gente tem um serviço que se diz que seria de transporte, onde a gente fica somente com um técnico de enfermagem na unidade básica e um motorista. Então, sendo que não é isso, eu já venho debatendo há anos, tentando mostrar isso para o jurídico, até aqui da nossa prefeitura, né, que quando se tem uma denúncia ou se tem uma cobrança do Corém, que é o conselho da enfermagem nosso, onde eles cobram como é que tem só um técnico à noite. E aí é dito, né, que seria um serviço de transporte, que tu estaria transportando. Mas, a partir do momento que tu recebe uma ligação, tu recebe um chamado, deixa de ser um transporte, sim um atendimento. Então, hoje a gente também a gente está cobrando dos profissionais, mas a gente tem uma equipe desfalcada, onde fica somente um técnico e o motorista tem que ajudar, né? E aí acaba que a gente não consegue dar o melhor suporte que deveria ser dado, né? Então, a gente não tem uma equipe mínima para fazer esses atendimentos. Então, quando se tem um evento, concordo que seja colocado, né, mais uma equipe lá, mas hoje a gente também não tem essa equipe, né? Hoje a gente tem um profissional da enfermagem que está de contrato, que vai sair, e a gente tem uma outra técnica de enfermagem que está afastada pelo INSS, então a gente vai ter 2 técnicos a menos na unidade também, que seriam do dia, não seria da noite. Mas só para contextualizar um pouco, assim, que também às vezes a gente cobra, não digo que não tenha razão, né? E naquele momento, tipo assim, 1 minuto parece uma eternidade para quem está ali, e realmente o rapaz tinha muita dor, concordo, tudo isso, mas só para trazer um pouquinho também a realidade. Então, isso a gente também teria que rever, quando se diz que seria transporte. Eu bato sempre o pé, porque eu já fui responsável técnica da enfermagem ali, e eu sei como é, que na verdade, se tu receber um chamado, não é, né? Não é alguém que quer um transporte, uma carona durante a noite, sim, ele precisa de um atendimento. Então, a gente hoje não tem essa
né, esse respaldo também para atuar, mas só para, desculpa lhe Não, cortar. capaz. Eu quero agradecer a vereadora Angélica até por colaborar também, né? A gente que não está criticando, sim, a gente só estranhou um pouquinho a maneira, né, né? E que nem eu disse, 22h54, 23h23, passou, né? 23h17, então foi assim, ó, às vezes, quando se está lá e tem alguém com dor, se acha que o tempo, né, é muito mais, mas não, eu realmente, eu tenho assim, ó, a convicção que foi 10 minutos, 12 minutos que levou para chegar, e depois o tempo de carregar e levar embora. Então, quanto a isso, não teria problema. E o que a vereadora Angélica falou aqui, isso vem a colaborar quando, lá no início do ano, vereadora Angélica, quando contrataram 2 enfermeiros lá, para suprir algumas necessidades lá, teria que fazer aquela parte da regulação e não sei o que mais o que, quando foi dito aqui, vamos botar 2 enfermeiros então à noite, eu concordo, para ter equipe mínima. E nós respondemos no Ministério Público, vereadora Angélica, e eu, quando vice-prefeito, a gente teve que responder por não ter equipe mínima. Porém, havia denunciado isso e a gente respondeu. Mas logo ali vai vir novamente. Eu acho que então, assim, ó, quando foi dito aqui, já era para ter se feito, né? A gente está empurrando, mas a equipe mínima vai ter que ter. E nós não podemos fugir disso. E eu sou a favor disso. Se tiver que contratar 2 enfermeiras para fazer as 24 horas e ficar de noite lá, a gente é obrigado a fazer. O Ministério Público, tomara que venha e novamente faça, para que realmente a gente possa contratar essas enfermeiras à noite, para que tenha uma enfermeira padrão na noite. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Então, não tendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, não me inscrevi para fazer, mas vou fazer daqui também as minhas considerações. A equipe do Municipal, que foi vice-campeã ontem do Campeonato do Canarim, parabenizar também a equipe do Canarim, que se tornou campeão, e também parabenizar a equipe do Progresso, que foi campeã ali da categoria prata. Então, de parabéns esses times ali que se destacaram nesse campeonato. Nada mais havendo, eu declaro encerrada essa sessão ordinária às 19h50 e desejo uma boa semana a todos que nos assistem e a todos os vereadores. Uma boa noite a todos.